Senhor Deus e Pai, fale ao nosso coração, queremos ouvir a Tua voz. Não permita que nada tire e roube a nossa atenção. Fale, Deus, com cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Gente, vou falar uma coisa para vocês. O Antigo Testamento, ele é muito importante. Se existe a nova aliança, porque um dia existiu a antiga. Mas entenda uma coisa. Se você leu o Antigo Testamento sem a chave de interpretação, você não vai entendê-lo. Você vai entender de forma errada. É onde acontece em muitas igrejas, que ficam lá no Antigo Testamento e ficam baseando barganhas, campanhas e muitas coisas, heresias, no Antigo. Aí tem gente que fala assim, não quero saber do Antigo não, porque o Antigo Testamento tem muitas campanhas. Não. O Antigo Testamento não tem barganha. O Antigo Testamento foi a preparação para o Novo. Só que, se você lê ele sem a chave de interpretação, quem é a chave de interpretação? Cristo. Nós vamos ler aqui, por exemplo, tem uma parte, vamos falar de Abraão. E quando Deus conversa com Abraão, quando Deus faz promessas para Abraão, Jesus aparece ali. Como, pastor? Nós vamos mostrar para você. Então, todo o Antigo Testamento apontava para uma pessoa, Jesus. Todo. A Bíblia aponta apenas para Cristo. Nós abrimos o culto lendo Romanos 11, porque dele, por ele, para ele são todas as... Tudo é para Cristo. Se você ler o livro de Cânticos, os livros poéticos apontam para Cristo. Os livros históricos para Cristo. Os evangelhos para Cristo. As cartas para Cristo. Tudo para Cristo. Amém? E olha só. Antigamente, vou falar assim bem para todo mundo entender. Nos dias de Adão, a salvação era sob perfeita obediência. O homem tinha condição de obedecer a Deus totalmente, porque não havia o que lá? Pecado. Não havia pecado. Então, Adão e Eva, eles, antes do pecado, eles conseguiam cumprir, obedecer a Deus. Então, antigamente, a salvação era sob total obediência. Lê comigo, por gentileza. Gênesis 2,16. Gente, eu vou poder passando aqui direitinho? Vocês vão conseguir acompanhar? Posso mesmo? Maravilha. Eu gosto de passear na Bíblia, ir para lá e para cá, que não fica nenhuma dúvida. E eu amo fazer isso. Não gosto de ficar presa só num texto. Às vezes fico, mas sinceramente... Diz assim, ó. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Pode ir. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comerdes dela, certamente o que, gente? Certamente o que? Morrerás. Agora acompanha aqui comigo aqui na tela. Na queda, o homem decaiu do seu estado de graça e se tornou incapaz de obedecer a Deus corretamente. Então entenda uma coisa. Depois que Adão e Eva caiu, eles decaíram do estado de graça, porque eles não, depois do pecado, não conseguiram mais obedecer a Deus totalmente. Ninguém consegue obedecer a Deus totalmente. Ninguém consegue ser 100% obediente a Deus. Ninguém. O único que foi 100% obediente a Deus, que esteve aqui na terra, foi quem? Jesus. Porque era o próprio Deus aqui na terra. Fora isso, ninguém mais. Então, depois do pecado, todos nós somos pecadores. Na última vez que eu estive aqui, me lembro,
Que a pregação foi em cima disso, Adão e Eva. O primeiro Adão, o segundo Adão. Foi? Muito bem. Agora, a graça está no Antigo e no Novo Testamento. Porque tem gente que pensa assim, a graça só veio, pastor, depois de Jesus, né? Não. Todos os homens que morreram no Antigo Testamento, Davi, Abraão, Isaac, todos eles morreram e foram salvos pela graça. Só que a graça no Antigo Testamento, a sua dispensação era diferente. Era aplicada de maneira diferente. Só que não existem duas graças. Uma só. Tanto é que quando Jesus ele se refere à salvação, ele diz assim: muitos virão do Oriente, do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão e Jacó. Então ele fala, ele afirma que esses três estão salvos. E nenhum deles foram salvos pelas obras. Todos foram salvos pela graça. Tanto é, vamos lá. Gênesis 12, 3. Abraão. Esse barulhinho é gostoso, hein? De Bíblia folheando. Sinal que vocês estão aí acompanhando. Gente, tem gente que olha para Abraão e fala assim: Deus quis engrandecer Abraão. Olha só o que Deus disse para Abraão. Você acha que Deus quis engrandecer um homem? Vamos lá. Olha só o que Deus disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ô gente, em Abraão todas as famílias serão benditas. Mas aqui Deus não está falando que todas as famílias seriam benditas em Abraão. Deus está falando que todas as famílias serão benditas em uma pessoa. E eu vou te provar agora. Vá lá em Mateus capítulo 1. Consegue? Consegue? Mateus 1, verso 1. Eu não vou ler toda a genealogia, não. Mas olha só. Mateus 1, verso 1. Quem quiser acompanhar aqui na tela, pode acompanhar. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de quem? E de quem mais? Então entenda. Se você ler todo o capítulo 1 de Mateus, verso 1, você vai ver que a genealogia de Jesus, sua geração começou lá em Abraão. Inclusive até Raabe, a meretriz, a prostituta, faz parte da genealogia de Jesus, gente. Pastor, mas por que você está falando sobre a genealogia de Jesus? Para que você entenda que quando Deus fala do descendente para Abraão, se referindo a quem? Não são todos os descendentes, o descendente. Gálatas 3:8. Tiver dificuldade de achar, aqui na tela, não tem problema. Podemos? Gálatas 3:8 diz assim, olha. Maravilha aí. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a quem, pessoal? A Abraão. Prenunciou o Evangelho a Abraão. 2 pontos. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados como um crente Abraão. Irmãos,
falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Olha só, gente, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu, não está no plural não, no singular, quem? Descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, ao teu descendente, quem? Que é Cristo. Então, todos os povos, todas as famílias são benditas em Cristo. Amém. Você é bendito em Cristo. Eu sou bendito em Cristo. O Evangelho foi pré-anunciado a Abraão nas promessas. E o interessante, pessoal, o Flávio que me enviou esse versículo, ontem à noite, eu achei muito bacana. Não está aqui não, Jonas, porque ele enviou ontem à noite, eu achei bacana colocar aqui e acrescentar. Lá em Gênesis 22, no verso 13 e 14, lá atrás de novo, Gênesis 22, 13 e 14, quando Abraão foi para o Monte Moriá, ele levou quem com ele? Quem que ele levou com ele? Isaque, seu filho. E ele não sacrificou Isaque. Ele não sacrificou Isaque. Numa live que nós fizemos uma vez, eu falando sobre sacrifício, uma pessoa entrou e falou assim: como assim, pastor? Deus pediu Isaque para Abraão e ele sacrificou. Aí eu coloquei assim, não sei se alguém lembra dessa live. Perguntei: onde está escrito na Bíblia que Abraão deu Isaque? Aí ela colocou assim nos comentários: mentira, não acredito. Procura. Ele foi com Isaque para o Monte Moriá. Só que chegando lá, olha só o verso 13. Ah, conseguiu, Jonas? Essa é a NVI, né? Mas não tem problema não. Verso 13 e o verso 14 diz assim: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de quem, gente? De seu filho. O que isso te faz lembrar? Quem deveria ser o sacrifício? Não, eu digo pelo pecado. Quem tinha que pagar o preço pelo pecado? Você não? Eu tinha que pagar o preço, porque eu sou pecador. Quem tinha que pagar o preço pelo pecado? A outra ali também. Quem mais? Você não, Jonas? Você não tinha que pagar o preço, não? Quem tinha que pagar o preço pelo pecado? Todos nós tínhamos que ser o sacrifício. Só que Deus enviou o seu filho para morrer em nosso lugar. O sacrifício de Abraão ali foi um pré-anúncio do Evangelho, do que Deus ia fazer lá na frente. Que na verdade, quem merecia morrer era nós, só que Deus enviou. Você vê que quem proveu aquele carneiro atrás dos arbustos foi Deus. Ele apareceu ali, foi Deus que colocou. Quem enviou o sacrifício por nós? Deus. Cristo é a nossa oferta. Por que nós somos aceitos? Porque Cristo é a nossa oferta. Ele é a nossa oferta. Podemos chegar diante de Deus hoje e dizer assim: Deus, me perdoa. E Ele pergunta para você: por que eu tenho que te perdoar? Deus, porque o Senhor deu a oferta por mim, o seu filho. Eu não mereço o teu perdão.
Eu não mereço. O Senhor olhar para mim, o Senhor não vai me aceitar porque eu sou pecador. Mas o Senhor não olhava para os ofertantes. O sacerdote não olhava para o ofertante. O sacerdote examinava a oferta. Deus, não me examine, porque se o Senhor me examinar, o Senhor vai encontrar pecados. Examine a minha oferta. Quem é a nossa oferta? Cristo é a nossa oferta. Amém, pessoal? Então, ainda tem mais. Depois nós vamos falar sobre Gideão. Gideão. Acredita que ali naquela história Cristo aparece, gente? Jesus aparece ali? Aquilo que eu falo. Tudo que você lê no Antigo Testamento existe uma chave de interpretação. Cristo. Amém? Bom, saindo um pouco de Abraão. Onde estamos aí, Jonas? Vamos lá. Davi. 1 Crônicas 17, 11. Diz assim. 1 Crônicas 17, 11. Há de ser que quando os teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto de seus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. De novo, gente. Lembrando de Mateus 1, tá? Que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. De quem que Deus está falando? De quem veio para ficar para sempre? Qual descendente dos filhos de Davi? Voltando em Mateus 1. Jesus também faz parte da descendência de Davi. Então aqui para Davi, Cristo aparece de novo. Amém? E também aos profetas. Jeremias 31 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quando Cristo ceiou com os discípulos, na noite que ele foi traído, ele partiu o pão, deu graça, deu aos discípulos, depois ele tomou o cálice de vinho, dizendo assim: esse é o meu sangue, o cálice nova e eterna aliança. Então, aos profetas, Deus também apontava Cristo. Agora, esse livro que eu vou pedir para você, tem que abrir nele, que é o que vai. Se tiver alguma dúvida em seu coração, vai tirar dúvida do seu coração agora. Efésios 1. A graça está baseada entre o Pai e quem mais? O Filho. Plano que foi elaborado onde? Então entenda uma coisa. Antes de tudo, o plano de salvação já tinha sido elaborado pelo Pai e pelo Filho. Eu sempre explico isso porque, para não ter dúvida, nós cremos, toda igreja cristã, pessoal, ouça isso com atenção. Toda igreja cristã crê na Santíssima Trindade. Existem igrejas que se dizem evangélicas que não acreditam na Santíssima Trindade. Nós cremos no Pai e no Espírito Santo. E eu sempre explico isso porque, para não ter dúvida. Ô pastor Joel, mas os três não formam um? Sim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três pessoas. É uma só. Só que na Santíssima Trindade, os papéis são diferentes. Nós vemos o Pai elaborando o plano com o Filho na eternidade. Nós vemos o Filho, Cristo, na cruz, cumprindo o plano. Qual foi o plano de Deus? Sacrificar o seu Filho por amor a todos nós. Então, o Pai elaborou, o Filho cumpriu o que o Pai quis, e o Espírito Santo é quem convence a gente desse plano. O pastor prega, o pastor ensina,
Mas quem convence que Cristo morreu na cruz pela pessoa que está ouvindo a pregação? O Espírito Santo. Então o que o Espírito Santo faz? Ele aplica esse plano em nosso coração. E olha só, pessoal, Efésios 1, a partir do verso 4, diz assim: assim como nos escolheu nele, eu quero que você leia em voz alta esse trecho aí, antes da fundação do mundo, para sermos santos em amor. Gente, entenda isso. Antes de tudo, Ele nos escolheu. Antes de você nascer, desculpe o que eu vou falar aqui, antes de você ser um espermatozoide, Ele te escolheu. Antes de tudo. E detalhe, quem diz que a graça é um evangelho de portas largas, não entendeu a graça. Por que ele diz aqui? Nos escolheu para sermos santos. O que é santo? Perfeito? Não, santo não é perfeito. O que é santo? Separado, convertido, separado do mundo. Então nos escolheu para sermos santos, separados do mundo, irrepreensíveis. Quando diz irrepreensível, porque nós estamos sendo aperfeiçoados, nós lutamos dia após dia para ser irrepreensível diante de Deus. Amém? Então Ele nos escolheu para isso. Não foi você quem escolheu a Deus, Ele quem te escolheu. O plano não é nosso, o plano é dele, gente. O que Jesus disse? Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Posso mostrar aqui? Ô Jonas, tem giz lá? Na escolinha não? Tem, não tem? Se não tiver, não tem problema não. Tem giz lá? Eu vou usar o giz porque não estraga aqui a parede aqui. Ô Silvio, acho que vai ter como. Está centralizado aqui? Não. Está centralizado aqui? Tá? Gente, Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Aí depois ele fala: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Entende isso? Vou repetir. Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Vou fazer uma bagunça aqui. Jesus, J, o Pai. Dá para ver? Dá para ver? Tirar o púlpito? Eita, a bagunça. Hã? Tem a lousa? Então traz, Jonas. Poxa. Eu estou aqui quebrando a cabeça. Desculpa. Vai lá, Jonas, por gentileza. Ele tem lousa. Quer a lousa? É claro. Eu vou mostrar para você. Entenda uma coisa, gente. É isso que as pessoas têm que entender. Ninguém caiu aqui na igreja de paraquedas. Ninguém caiu no evangelho de paraquedas, pessoal. A música que nós cantamos aqui hoje, que eu amo essa música. A tua glória me atraiu. Fomos atraídos por cordas de amor. Não foi você que acordou um dia, eu vou começar a servir a Deus. Não, pastor, mas foi fulano que me convidou. Existem os instrumentos. Mas, boa, Jonas. Eu falo assim com ele que eu tenho liberdade. É meu irmão caçula, então? Né, Jonas? Estou brincando. Jesus e o Pai. Aí. O que Jesus disse? Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Então, quem leva as pessoas a Jesus? O Pai. Então, hoje a pessoa está convertida, chegou.
Quem que levou essa pessoa a Jesus? O Pai. O Pai levou ela a Jesus. Aí Jesus fala: ninguém chega ao Pai se não for por mim. O que ele quis dizer? Se você chegou até mim com a vida toda errada, todo sujo, vida bagunçada, quebrado, um farrapo de gente, porque o Pai quis que você chegasse a mim. Então não foi você, o Pai quis. E quando ele fala que ninguém vai ao Pai se não for por mim, porque é o seguinte: só chegamos à salvação, que é o Pai, só chegamos a Deus por meio de Jesus, pelo sacrifício dele. Você tem que crer naquilo que foi feito na cruz por você. Lembra do Espírito Santo que aplica o plano de salvação? Então, quando a pessoa, eu creio que Jesus, eu cheguei aqui derrotado, cheguei aqui um farrapo de gente, cheguei aqui todo quebrado, e eu creio que Ele deu a vida por mim naquela cruz, e eu creio que Ele veio para me salvar. Maravilha! Então você chega ao Pai, porque você entendeu que só chega a salvação se for por meio de quem? Então, entenda esse círculo aqui, do Pai a Jesus, de Jesus ao Pai. Amém. Semana passada eu usei esse crucifixo e não falei nada, de propósito, só para deixar um barulho. Acabou o culto lá na igreja domingo, o que você acha? Ah, pastor Joel. Aí tem um lá que é meio cara dura assim, né, que fala rasgado. Ah, pastor, eu achava que é só católico que usava crucifixo. Aí eu falei para ele o seguinte: veja bem, se você faz isso um amuleto, é pecado. A cruz vazia. A gente poderia ter uma cruz aqui, como em algumas igrejas bíblicas tem cruz, mas a gente optou que não colocasse. Mas um dia a gente pode mudar de ideia aí. A cruz vazia mostra a vitória de Cristo sobre a morte e sobre o pecado. Eu não estou aqui beijando a cruz. Isso aqui é apenas um pingente. Aí a do dia me viu com um cordão. Do dia, ô papai, a gente está combinando, porque agora eu tenho um brinquinho de cruz também. Aí teve uma senhora lá na igreja, você passou, eu briguei com a minha filha, quando eu estava lá na religiosidade, eu briguei com a minha filha, porque ela quis uma pulseira com um crucifixo. Se as pessoas entendessem o significado da cruz, pessoal, que não é algo que traz, isso aqui não abençoa, isso aqui não, isso aqui, ó, esse material aqui não faz nada, não existe nada sagrado. O que foi feito naquela cruz do Calvário, aí sim, aquilo nos salva, aquilo nos leva ao Pai. Amém. Isso é tão glorioso. Essa pessoa está assim: ô pastor, mas eu estou tão pecador, mas se você chegou a Jesus, o Pai te enviou desse jeito. Você acha que o Pai não te conhece? Você acha que Ele não te conhece? Ele sabe quem é você, te enviou desse jeito, porque Ele sabe que se você chegar a Jesus, Jesus vai te levar a Ele de novo. Vai a Jesus e volta para mim de novo, porque o Pai e Jesus, o Filho e o Pai é um só, papéis diferentes. Amém, pessoal? Gente, eu tinha mais coisas para falar aqui, mas eu dei uma mudada hoje aqui na hora da pregação. Deixa eu ver se eu... Que sinceramente, apesar que está no finalzinho, né, Jonas? Não, está no último versículo. Está no versículo de baixo aí, ó. Deus oferece a salvação por meio de Jesus Cristo. Efésios 1:5. No mesmo capítulo, 1:5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Por meio de quem, gente? Lembra do círculo aqui? De Jesus Cristo. Segundo o beneplácito, ou seja, o propósito, o querer de sua vontade. Por que fala adoção? Por que adoção? O que é adoção? Adoção é você assumir o filho de outra pessoa.
Por que fala que Ele nos adotou como filho? Porque nós éramos filhos do pecado, nós éramos filhos da desobediência, e Cristo veio e nos comprou. Aí entra a palavra redenção. Redenção é você pagar resgate. Então o que Cristo fez? Nos resgatou. Ele nos comprou com seu sangue. Ele nos adotou. Éramos filhos da morte, da desobediência. Éramos filhos do pecado. E Cristo veio e nos adotou para nos tornarmos seus filhos. Amém. Fomos adotados por Cristo, porque Ele nos amou. Que palavra essa hoje? Para salvar coração quebrantado. Queria muito que aquela moça, Sandra, tivesse ouvindo essa palavra. Depois eu vou enviar para ela. Porque a suficiência que ela busca, ela não vai achar. De que ela entender que é pela graça. Amém, pessoal? Ninguém merece ser salvo. Todos nós aqui, aquilo que eu falei outro dia, parece um pouquinho pesado, mas dá um despertar. A gente merece. Nós, pela natureza que carregamos, nós não merecemos o céu. Nós merecemos o quê? Fala aí. Fala a verdade. É chato falar isso, mas fala aí. A gente merecia o inferno, gente. Mas Deus nos adotou por meio de Jesus Cristo. Acabou. A dívida foi paga. Não temos mais nada a Satanás. E quando ele vier com um pensamento na sua cabeça de acusação, de condenação, você pode virar para ele e falar assim: olha, a dívida que eu tinha com você foi paga por meio de Jesus Cristo. Acabou. Se ele vier com alguma coisa, porque ele vem falando. Satanás vem para colocar a gente para baixo. Satanás vem para dizer assim: olha, está vendo? Olha, você não merece. Realmente, Satanás, eu não mereço não. Mas a graça foi me dada. Pronto, acabou. Amém, pessoal? Acabou. Está escrito, Satanás, em Efésios 1:8, que eu sou salvo pela graça. Está escrito que Ele me amou. Está escrito que Ele é fiel e justo para perdoar. Você vê que Jesus nos ensinou a combater o Satanás. Jesus nos ensinou a combater o diabo. E não é combater o diabo com grito, com soquinho na mão. Não, combate Satanás com a palavra. Está escrito, Satanás. Você que lá no deserto, se tu és filho de Deus, faça isso, faça aquilo. E Jesus dizendo o quê? Está escrito. Tome palavra. Jesus, que não tinha pecado. Amém, pessoal? Então é isso, gente. É isso. Somos um bando de pecadores, atraídos pela mesma cruz, a cruz de Cristo. Acabou. Somos melhores do que os outros? Não. Só que há uma diferença. O Pai nos enviou a Jesus, e Jesus nos enviou ao Pai. Acabou. Queremos que isso aconteça, que aquele familiar seu, que está lá perdido, aquele familiar que está com a cabeça virada, nós oramos para isso. Só que o seguinte: se o Pai não vier a Jesus, não vai ser você. Apenas ore, interceda. Senhor, abre o coração dele. Senhor, faça ele entender. Ore. Mas se não for por Jesus, se não for pelo Pai, não vai ser por você. Amém. Fique em pé, por gentileza, e vamos ler aqui o último. Não precisa nem. Aqui, ó. Semelhantemente, eu citei um versículo aqui. Até esqueci que ele estava aí. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de quem, gente? De vós. Acabou. Não foi em favor de Satanás. Não foi em favor. O sangue foi derramado. Pode bater no seu peito e falar assim: em meu favor. Porque você merece? Porque Ele quis que fosse por você. Pronto, acabou. Amém, pessoal? Isso é glorioso. Isso é glorioso. Que Jesus possa ensinar você a caminhar com Ele. Esse é o Evangelho verdadeiro, leve. E nos faz entender o quanto Cristo nos ama. Amém? Tá certo? Vamos agradecer a Jesus. Vem, Jonas, vem. Vem. A gente já deu esse exemplo aqui, né? Nós não merecemos, mas recebemos.
É como se alguém ligasse para você e falasse: ó, Maria, José, tem 1 milhão na sua conta. Você vai tomar um susto, né? Porque você não esperava aquilo. E fala para você: olha, você tem que vir aqui para retirar esse valor. Então o que eu tenho que fazer? Só ir lá. Jesus já fez por mim. O que eu tenho que fazer? Só tenho que receber, só tenho que crer. Então é como se você recebesse uma herança, recebesse algo que você não esperava. E se a pessoa falar assim, tem lá uma herança para você na sua conta. Eu não acredito. Não creio nisso. Nem quero saber. Vai ficar sem receber porque não. Bom exemplo. Agora, tem lá uma herança para você, 1 milhão para você. Eu quero. Então vou lá. Pelo fato de você ter acreditado, ter ido atrás, buscado, você recebe. Tem coisas que a gente não entende, só receba, né? Só creia. Então não precisa você entender. Se ele já fez, então só tenho que crer, só tenho que receber. Amém? É isso. Gente, a obra já foi feita por Cristo. Amém? Se ele quiser que eu receba alguma bênção material, eu vou receber. Se não quiser, não vou receber nada. Gravei uma mensagem, vou colocar essa semana. Evangelho não é sobre a teologia do triunfalismo, sobre a teologia da prosperidade. Evangelho é sobre Cristo, gente. Ele não veio para prometer bens. Não, as pessoas chegam na porta da igreja, vem cá, aí na igreja tem isso, aí na igreja tem aquilo. Vai dar alguma coisa hoje? Não vai dar nada. Não quero. O que vai ter aqui hoje é Cristo. O evangelho não é para prometer coisas. Jesus disse lá em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. Ele chama das demais, ou seja, o que não é importante, o que é serão o que, gente? Não serão conquistadas, não serão buscadas. Preste atenção nisso. Não serão conquistadas, não serão buscadas. Ele disse: as outras coisas vocês vão fazer 7 dias de corrente para vocês receberem. Vocês vão ter que dar tudo que vocês têm para vocês receberem. Não serão. E quem acrescenta? É Deus. Se Ele quer que você... É igual eu falo. Hoje a gente está aqui com a transmissão melhor, o microfone melhor, porque Ele quis acrescentar. Amém? A gente pode esquecer que lá atrás era um telefone. Ele quis acrescentar uma produção melhor na igreja? Amém. Quiser acrescentar mais? Mas se não quiser, vamos continuar cultuando a Deus do mesmo jeito. A cadeirinha branca de plástico. Poxa, pastor, poderia colocar uma cadeira acolchoada. Eu quero muito. Mas foi o que acrescentou até agora. Se Ele quiser ter uma cadeira melhor, Ele vai dar a condição. É assim, gente. Amém? Hoje eu estou com um carro assim, se assado, pastor. Use ele. Mas Deus te dando condição para você ter o melhor, você vai ter o melhor. Mas se não tiver, não vai mudar nada na sua vida também. Que o melhor Ele já fez na cruz por você. O melhor não está por vir. Você entende o que vem? Vou dizer uma coisa para vocês. Nesses 3 anos de Atos 2, Deus só tem dado, só acrescentado. Falei ontem, lá com o pessoal, tudo que aconteceu com a gente, eu não pedi nada para Deus. Nada. Ele é testemunho de... Nunca pedi nada. Deus, eu quero dar isso para a gente. Não, eu só falo o seguinte: Deus, nos dê direção. Supra as nossas necessidades. Você sabe o que é melhor para nós. Comece a fazer isso para você ver. Não queira conquistar, não queira buscar. Deixa ser acrescentado. Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Quer, gente? Pode falar. Alguém quer falar? É só agradecer a Deus mesmo. Eu creio que essa palavra está salvando muitos corações hoje. Tem gente do outro lado assim: pastor, eu estou aqui. E Deus está falando para você: olha o que eu fiz por você na cruz. Amém, gente? Senhor, obrigado por essa palavra tão maravilhosa. O Senhor vem mostrando para a gente o que o Senhor fez naquela cruz por nós.
Ó Deus, queremos estar apaixonados pelo Senhor, pela Tua palavra todos os dias, ó Deus. Quando a gente vai entendendo o Evangelho da Graça, a gente vai mergulhando nele, e é um mar sem fim, Deus. Não tem fundo esse mar. O mar do Evangelho não tem fundo. A gente vai mergulhando, e cada vez que a gente mergulha, mais a gente quer mergulhar. Oh Deus, obrigado, Pai. A gente falha, a gente erra, a gente entristece as pessoas, que nós somos errados. E nos perdoe, Pai. Perdoe o nosso coração. Peça perdão a Jesus. Ó Deus, se erramos com alguém, se erramos com o nosso próximo, nos perdoe, Deus. Se numa palavra mal interpretada, se numa atitude errada, nos perdoe, Deus. Queremos ter o coração daquele filho pródigo que voltou para casa, quando ele disse: eu vou voltar e vou dizer: Pai, me perdoa, porque eu pequei contra o céu e contra Ti. Ele reconheceu o pecado dele diante do Senhor e diante do Pai dele. Oh Deus, perdoa os nossos pecados, e que o nosso semelhante possa nos perdoar, e nos ensine a perdoar também o nosso semelhante, porque às vezes o nosso semelhante faz coisas que ficamos chateados, e às vezes queremos levar isso no coração. Senhor, nos ensina a perdoar, meu Pai. A gente não merece o Teu perdão, e o Senhor nos perdoa, por que a gente não vai perdoar quem nos ofende? Nos ensine, ó Deus, a demonstrar graça para quem ouve. Nos ensine, Deus, a mostrar o Teu caminho para quem nos assiste, Senhor. Oh Pai, nós Te adoramos, agradecemos o Teu nome, Deus. Se Deus fizer, Ele Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar teu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Ele é Deus, independente de qualquer coisa. Abraça o seu familiar aí, seu filho. Pode pedir para trazer as crianças também, por gentileza. Isso aí que você tem ao seu lado, isso não tem preço. Agradeça a Jesus pela sua família, pelos seus filhos. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo filho que eu tenho, pela filha que eu tenho, pelo marido. Você está sozinho aqui hoje, agradeça a Deus, por mais que Ele não está aqui com você, agradeça. Ó Deus, obrigado pelas crianças que estão aqui. Obrigado por todos, ó Pai. Cada um que está aqui, Deus,
Os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Se hoje você tem um filho, entenda uma coisa: é herança do Senhor o seu filho. Herança do Senhor. Então veja com esses olhos. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado por tua graça, por tua misericórdia, por teu amor derramado em nós, ó Deus, pela família que o Senhor nos deu. Você que está em casa, se você está aí com seu filho, marido, abrace ele, seu filho. Ó Deus, te agradecemos, ó Pai. Vem que a Jonas, Adriele, minha esposa, a Dudinha também. Senhor Deus Pai, te agradecemos por cada família que está aqui hoje, e aqueles também que não puderam estar. Que o Senhor venha iluminar, meu amado Deus, os pensamentos de cada um, de cada familiar. Meu Deus, eu sei que não é fácil as lutas que vem enfrentando diante da família, as barreiras, as dificuldades. Dê sabedoria para esse marido, dê sabedoria para essa esposa, para esse familiar, a ajudar o seu familiar. Eu sei que aqui, ó Pai, há muitos que enfrentam lutas com o familiar que ainda se encontra na religiosidade. Então, ó Pai, dê sabedoria para que esse familiar venha mostrar graça com sabedoria para ele, para ela. Nós entregamos cada familiar em tuas mãos. Te pedimos, guarda, proteja, livra de todo mal. Não permita com que o mal venha tocar sobre essa casa, tocar sobre esta família. Se algum familiar chegou aqui hoje, obrigado, algum marido, esposa, que o Senhor venha dar sabedoria para que eles venham se reconciliar. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus.